Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, mesmo que ele não queira, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje vai ser sobre como lidar com o alcoolista no carnaval, porque eu vou te explicar nesse vídeo como lidar com o carnaval, convivendo com essa pessoa que você ama, de forma a aumentar o interesse nela, em parar de beber, e ao mesmo tempo em que você aproveita mais o feriado sem se estressar desnecessariamente. Certo? Porque para quem convive com o alcoolista, o carnaval pode ser uma época de medo, às vezes até de desespero, em que você fica, talvez, você pode ficar procurando sinais ou evidências de que o alcoolista possa decidir beber nesse feriado. Não é mesmo? Seja nas festas, né, se o alcoolista for mais de sair de festas, ou seja em casa mesmo, né, porque é um feriado, e às vezes a pessoa não precisa trabalhar, ou enfim, é um período que costuma ser, de fato, o fato é que o carnaval é sim, para a maioria dos alcoolistas, principalmente para aqueles que estão no início da recuperação, um período mais difícil para manter a sobriedade. Só que o que você precisa ter em mente, é o primeiro conceito que eu vou trazer aqui para você, é que você que está fazendo essa pessoa que você ama parar de beber, você está plantando uma semente, a semente da mudança, preparando o terreno para que essa semente cresça e que o alcoolista conquiste uma sobriedade consistente, uma sobriedade firme, rígida, uma sobriedade sólida, sólida é a palavra que eu estava procurando. E o carnaval é uma espécie de período de seca, não é mesmo? Porque exige, então, o carnaval exige um preparo especial para seguir no caminho da sobriedade com essa pessoa que você ama. O primeiro que eu diria, tá? Só que é o seguinte, e tem como você aproveitar o carnaval a seu favor. Mesmo que seja um período de seca, tem como você aproveitar o carnaval a seu favor para seguir no caminho da sobriedade com essa pessoa que você ama. Só que uma coisa importante que eu te diria é o seguinte, que esse é um período, apesar de ser mais complicado, em que você não precisa ter medo. Não é interessante que você tenha medo. É interessante que você tenha, sim, respeito. E qual que é a diferença? A diferença é que o medo te paralisa, ou faz você agir impulsivamente. Você fica muito desesperado, você, meu Deus, poxa, ele vai beber ou não vai beber? Isso pode te paralisar, te deixar muito impulsiva nas suas atitudes. Agora, o respeito faz você se preparar, faz você manter o foco em agir de formas efetivas, em direção a um objetivo maior, que é qual? Conquistar esse ambiente de sobriedade, de colaboração e de saúde. E para explicar bem essa história de carnaval, eu vou contar uma história minha no início do meu treinamento, quando eu comecei a aprender a tratar dependentes químicos e alcoolistas, né? Teve um paciente esse, que eu estava atendendo fazer alguns meses, bem no início da minha formação. E ele chegou no tratamento depois que ele já tinha perdido tudo. A casa que ele morava, a filha dele, que ele amava muito, ele já tinha perdido o contato com ela. E uma das motivações dele para o tratamento era voltar a conquistar um bom convívio com essa filha dele, que vinha com razão não tolerando certos comportamentos que ele estava tendo por conta do consumo exagerado e compulsivo de álcool dele. Já tinha perdido emprego, estava morando de favor, aí ele, poxa, vou me internar, e daí o que aconteceu? Ele começou a se tratar, começou a evoluir, ele ficou internado um período, começou a evoluir, saiu da internação, foi reconquistando as coisas dele, foi aos poucos voltando a trabalhar, mas chegou a época do carnaval. E na minha visão, naquele momento, ele não estava pronto para voltar a participar de festas. Eu vou chamar ele aqui de João, tá? Ele não estava pronto aqui de voltar a participar das festas, porque ele sempre bebia muito nas festas de carnaval. E eu achava que seria para ele ainda um desafio grande demais, que colocaria muita coisa a perder caso ele recaísse. Mas o carnaval para ele era muito importante. Há muitos anos ele participava dos blocos de carnaval ativamente. Então, para ele não ir nessas festas de carnaval não era uma opção que ele considerava. Ele nem queria pensar nessa ideia. Vitor, eu vou para o carnaval, eu vou, não tem como. Você tem que entender o meu ponto. Eu vou ir para o carnaval, para mim é muito importante. E daí, nessa época, eu estava coordenando um grupo de pacientes, né? Eu tinha sessões semanais em grupo, e era um grupo de prevenção de recaída. E nesse grupo eu ensinava para os pacientes as estratégias para evitar uma recaída.
E numa dessas sessões de grupo, né, eu estava discutindo com eles sobre o carnaval. E eu estava explicando para eles os gatilhos, os fatores de risco que fazem alguém que está tentando se manter sóbrio recair. E só para você entender, gatilhos são situações, são eventos que estão associados assim, a despertar mais facilmente o comportamento de beber. Vou dar uma explicação melhor. Ó. Por exemplo, quem gosta muito de pizza e está querendo manter uma alimentação saudável, está querendo seguir uma dieta. Então essa pessoa que está querendo manter a dieta e gosta muito de pizza, ela ir num rodízio de pizza com os amigos só para acompanhar a turma, pode ser uma situação de risco para ela colocar a dieta a perder. Não é mesmo? Não é uma relação causa e efeito. Não é assim, Vitor, mas a pessoa pode ir num rodízio de pizzas e continuar mantendo a dieta, ou enfim, ou não comer pizzas, ou moderar de alguma forma a quantidade de pizzas. Mas, ok, pode, não é impossível, mas é mais difícil no rodízio de pizzas manter a dieta em dia, ainda mais uma pessoa que gosta muito de pizza. Então, ir no rodízio de pizza para quem está de dieta é um gatilho a mais, um fator de risco. Entendeu o conceito? Então é o seguinte que eu estava explicando para eles. E na época, na minha ingenuidade, nesse grupo, com os pacientes, eu comecei a argumentar para o João e com o grupo o porquê eles não deveriam ir para as festas de carnaval. É verdade, eu não sinto um grande orgulho. Eu trago essa história para que vocês possam aprender com ela. Mas eu comecei a argumentar muito para eles do porquê que eles não deveriam ir para as festas de carnaval, porque tinha coisas mais importantes na vida. E eu comecei a fazer explicações para eles que na minha cabeça eram maravilhosas. O Vitor, no auge da arrogância dele, começou a explicar sobre os mecanismos psicológicos de condicionamento de comportamento. Mostrei imagens do cérebro falando sobre fissura, sobre o desejo de beber, expliquei exatamente sobre os gatilhos e várias coisas, explicando no grupo lá, eu mostrando para eles, tentando convencê-los. Hoje, para mim, é fácil perceber, mas na época foi uma surpresa, quando os pacientes começaram, obviamente, a argumentar de volta comigo, falando por que era muito importante para eles ir no carnaval. Era muito desagradável, porque eles simplesmente não estavam nem aí para o que eu estava explicando. Nem aí, nem aí. Isso me deixou muito frustrado e irritado. Fiquei irritado de verdade, especialmente com o João. Poxa, eu conhecia a história do João a fundo, fazia meses que eu estava acompanhando ele diretamente. E o João ainda me dava uma dessa, ele ia para a festa do carnaval, depois de tudo que a gente vinha trabalhando. E daí eu pensava o seguinte, como é que o João pode não perceber que todo o trabalho que ele tem feito pode ir por água abaixo por conta de uma festa, um feriado? E chegou a um ponto na sessão, com o grupo todo, que eu gritei com o João. Eu falei um pedaço dessa história já na minha história, mas agora eu estou contando mais detalhes dessa história. Eu gritei com o João. Eu comecei até a ser irônico com o João. Comecei a falar, é claro, você vai para o carnaval e não vai beber, é lógico. Comecei a ser irônico, de fato, debochada, porque começou a virar uma competição, uma argumentação entre eu e os pacientes. Claro que o João ficou incomodado. Claro que o João ficou incomodado. Hoje eu sei o porquê. Hoje é muito mais fácil para mim olhar o porquê. Porque eu estava muito mais preocupado com o que eu queria, com o que eu pensava, do que com o que ele queria, o que ele pensava. E daí estava cada um disputando, eles tentando o João e o grupo tentando explicar o que eles pensavam e eu não escutava eles. Quando o grupo acabou, eu fiquei com uma sensação terrível. Eu gastei uma energia danada. Eu havia preparado um material durante vários dias que na minha cabeça era impossível de ser ignorado. Eu tinha ali uma palestra sobre o porquê vocês não deveriam ir para o carnaval para apresentar para os alcoolistas. E eu saí dali pensando coisas negativas sobre o João. Do tipo, pô, e os outros pacientes também, né? Eles não me escutam. E eu duvido que eles não saíram dali pensando as mesmas coisas negativas sobre mim. Do outro lado, pensando a mesma coisa. O Vitor não nos entende? Quem que ele acha que ele é para querer, né? Provavelmente pensaram coisas desse tipo. E sabe qual é a realidade que hoje é mais fácil eu perceber? É que eu não estava escutando eles. Não estava. Eu não estava nem tentando entender eles. Eu só queria convencer eles que eu estava certo. Essa é a verdade. E fato é que chegou o carnaval. E na semana seguinte,
O grupo era esse grupo era terça-feira, 1h30 da tarde. Na semana seguinte, o João não estava lá. O João sumiu por um mês. Eu cheguei a tentar ligar para o João. Ele estava na época numa dessas casas de serviço social, que ele ainda não tinha arrumado a casa dele. E também não sabiam dele. Ele ficou sumido um mês. Ele nem atendia o telefone. Quando ele voltou para o grupo, um mês depois, aconteceu o que eu previ. Foi a vez que eu menos gostei, de fato, de ter tido razão. Porque ele bebeu só um pouquinho no carnaval. Assim como ele disse que faria. Só que o pouquinho que ele bebeu aumentou. Então ele enfiou o pé na jaca no carnaval. Só que o João tinha um problema sério com o álcool. E uma coisa foi levando a outra. Até aí já era ruim. O pior de tudo não foi o tropeço que o João deu nessa uma festa de carnaval. Isso não foi o pior de tudo. O pior de tudo é que a autoconfiança que ele veio adquirindo ao longo desses meses que a gente estava fazendo esse tratamento com ele, que ele estava sem beber, essa autoconfiança dele acabou, abaixou, ele ficou desmoralizado. Ele se assustou. E ele começou a achar que não adiantava mais tentar parar de beber, que era muito difícil. E que a vida bebendo talvez fosse mais fácil. E ao mesmo tempo ele não voltou para o tratamento durante esse um mês. Ele deu uma sumida. Depois conversando com ele, para mim ficou mais claro, ele não queria também olhar para minha cara. Depois que eu tentei fazer ele admitir que ele estava errado, que admitir que o problema dele era maior do que ele estava prevendo. Eu certamente, hoje eu percebo que eu contribuí para a sensação dele de vergonha, de achar que ele teria que chegar com o rabo entre as pernas. Sabe como é que é? Eu contribuí com isso, com a minha forma toda cheia de razão de querer conversar com ele. Isso para mim é muito claro. Por quê? Porque eu estava naquele momento com o modo ataque ligado. Modo ataque ligado. No momento do grupo, em que eu fui para cima, focado total na prevenção da recaída. Eu queria prevenir a recaída deles. E eu não estimulei ele, nem os outros pacientes, a pensar sobre os motivos deles para evitar a recaída. Eu ficava esfregando na cara deles os meus motivos que eles tinham para não recair. Eu perdi tempo explicando uma série de coisas. E eu não parei para ouvir, para fazer ele pensar no que estava em jogo para ele. Eu, inclusive, despertei nele, com essa minha atitude, a vontade de provar que ele não conseguia. Quer dizer, a vontade dele de provar que ele conseguia sim ficar sem beber no carnaval, que ele conseguiria sim controlar. Porque passou a não ser mais uma conversa no grupo, passou a ser uma disputa pela razão. E eu certamente era o protagonista dessa disputa pela razão, porque eu cheguei com o modo ataque ligado. Baixei a cabeça e fui. Eu não estava escutando nada. Só falava. Isso fez com que um eventual lapso do João, um eventual lapso dele numa festa de carnaval, um tropeço que ele pudesse ter tido, se tivesse se tornado uma real recaída. Qual é a diferença entre lapso e recaída? Se você não sabe, lapso é quando a pessoa tropeça. Ela estava decidindo parar de beber. Beleza, tropeçou. E depois desse tropeço, coisa rápida ali, acabou bebendo. Pô, tropecei. Ela segue motivada a fazer o que for necessário para seguir sem beber. Ela continua se esforçando para ficar sem beber. Isso é um lapso. Agora, recaída é quando a pessoa tropeça e depois desse tropeço diminui a motivação dela para seguir sem beber. E daí o processo de voltar a ficar sóbria, ficar sem beber, vai precisar de mais motivação para acontecer. Ela retorna para os estágios da mudança anteriores. Tem vídeos meus no YouTube sobre estágios de mudança e também sobre recaída, que eu explico melhor esse processo. Mas em ambas as situações, tanto no lapso quanto na recaída, que são duas situações em que o alcoolista está sem beber e ele bebe, duas situações que o alcoolista pode aprender com a experiência negativa. Ele pode aprender com essa experiência e ajustar as estratégias e passar a ser mais inteligente do que antes, conseguindo ser mais capaz de seguir sóbrio depois de ter tido lapsos e recaídas, porque isso vai trazendo mais autoconhecimento para quem realmente quer parar de beber.
Então, esse acontecimento do grupo e com o João me ensinou uma lição importante, que eu quero ensinar para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui também. Quando eu comecei a sentir, e se eu pudesse voltar no tempo, né, porque eu também aprendi, para mim também foi uma recaída, foi um lapso. Eu mal sabia o que eu estava fazendo, então não sei nem se dá para chamar de recaída. Eu estava no começo do meu treinamento. Mas quando eu comecei a sentir os sinais de resistência dele, do João e do grupo, era o que eu coloco no meu livro como o sinal vermelho. O sinal vermelho é o muro, não é mesmo? Eu precisava ter feito o quê? Não ficar ali batendo cabeça com ele, insistindo numa coisa que não estava dando certo. Eu precisava ter mudado de estratégia. Não seguir naquela direção. Era hora de eu ouvir mais. Era hora de eu deixar ele pensar, sem julgar, sem competir pela razão. Se eu tivesse agido assim, eu tenho certeza que pelo menos eu teria feito ele refletir ao invés de se defender. Eu não teria contribuído para ele perder a confiança nele e em mim mesmo. Por quê? A confiança que ele precisava ter de que ele era capaz de se manter sóbrio, de que ele não precisava ficar com medo, porque essas atitudes do alcoolista de querer provar que ele consegue fazer são fruto do medo. Ele não precisa ter medo de recair, mas sim respeito pelas situações de risco. Só que a confiança dele em mim vai começando a cair também quando eu ajo assim, por quê? Porque eu passo a não ser mais uma pessoa que está ali para ouvir e que não era para estar julgando ele, era para ser uma pessoa parceira dele, para ouvir as preocupações dele. E eu não estava fazendo isso, eu estava de fato com medo naquela hora. E a verdade é essa, eu estava morrendo de medo nesse grupo, eu me importava muito. E não é por me importar muito que eu estava com medo, eu estava com medo porque eu era inexperiente. Eu não sabia o que fazer e eu estava assustado. E como é que eu ia poder mostrar para ele que ele precisava ter respeito e não medo? Se eu estava apavorado, eu assustei ele. E ele tentou se fechar contra isso. E tentou provar para si mesmo que ele era capaz, só que justamente numa fragilidade dele. E o que você pode aprender com essa história? Que se você quer que quem você ama se mantenha no caminho da sobriedade, você precisa respeitar a opinião dessa pessoa. E é mais útil você fazer duas coisas. Ao invés de ficar argumentando e dizendo tudo o que você pensa a respeito do que tem que ser feito, igual eu fiz, faça o seguinte, primeira coisa, demonstra, o carnaval é aí uma semana, né? Está quase chegando, dá tempo ainda de você fazer isso. Demonstra interesse pelo ponto de vista dele sobre o carnaval. Escuta o que ele tem para dizer. Assim você pode entender como ele pensa, como ele tenta resolver os problemas que ele tem. Você está com medo que ele vai recair? É importante você começar a perceber como é que ele pensa. Sem querer competir com a razão, pela razão, né? Sem querer aumentar ainda mais a resistência nele. Porque assim a pessoa não vai tender a ligar aquele modo, eu faço o que eu quiser. Porque não tem ninguém brigando, não tem ninguém discutindo, não precisa se defender. Está numa boa conversando. Ter respeito, e a segunda coisa é ter respeito e paciência em relação a esse período de seca, né? Que o carnaval é um período de risco, um período de seca, germinando aqui a semente da sobriedade. Então, como é que você vai ter paciência se você está assustada? Entendendo o processo da mudança. Quanto mais você entender a cabeça do alcoolista, mais fácil vai ser para você ter paciência e desenvolver esse respeito. Porque o respeito vem com conhecimento. E mais especificamente, você vai entender de fato que essa pessoa que está sem beber, ela tem os motivos dela para querer estar sóbria. Ela tem os motivos dela e eles são fortes. Eles são fortes. Você não precisa ficar martelando esses motivos o tempo todo na cabeça dessa pessoa. Se ele beber nesse carnaval, e olha só essa frase que eu vou dizer para você, e eu digo de todo o coração, de todo o carinho, se ele beber, mas eu quero que você escute um pouco mais, se ele beber nesse carnaval, não é o fim do mundo. Isso pode ser até positivo, e eu vou te explicar como. Como que pode ser positivo? Poxa, Vitor, como é que pode ser positivo? Eu quero que essa pessoa pare de beber, você está dizendo que é positivo ela beber no carnaval? Eu não estou dizendo que é desejável. Eu estou dizendo que ainda assim
pode ser positivo, e eu vou te dar uma explicação para isso. Se ele tiver uma experiência nesse carnaval desagradável por ter bebido, desagradável, ao mesmo tempo em que ele não tiver essa experiência de confronto com você, isso aumenta as chances dele não tornar um lapso, um pequeno tropeço, numa recaída. Então o seu objetivo nesse carnaval não precisa ser rígido. Sabe o que é rígido? Uma coisa dura, inflexível? O que acontece com uma coisa que é rígida, dura demais? Ela quebra fácil, né? Pega um galho rígido, você força um pouquinho o galho, ele quebra, não quebra? Então você não pode ser rígida. Você precisa ser flexível, inteligente. Porque a rigidez faz você pensar que o único resultado bom e o único resultado que vai trazer alguma evolução é essa pessoa não beber de jeito nenhum no carnaval. E é claro que isso é mais interessante que ela não beba. Só que não é o único resultado bom que traz evolução. Pensar isso faz você ficar apavorado e começar a confrontar e trazer mais conflito para a relação ainda. Então eu te sugiro 2 objetivos agora. 2 objetivos diretos para trazer a sobriedade. O primeiro deles é incentivar a sobriedade. Incentivar a pessoa, os comportamentos sóbrios. E a segunda dica que eu te dou é não incentivar o alcoolismo. Parece simples, mas eu vou te colocar na prática como fazer isso. Olha só, vou te dar exemplos práticos agora de como é que você pode fazer exatamente o que eu estou te dizendo. Primeiro, para um pouco e olha ao seu redor. Olha, pensa um pouco nesse alcoolista que você ama. Seja ele homem ou mulher. Pensa um pouco nele, avalia, pensa na sua cabeça. Qual é o interesse dessa pessoa no carnaval? Qual é o interesse dessa pessoa no carnaval? O que ela pensa em fazer no carnaval? Ela quer ficar sem beber? Ela está pensando em beber no carnaval? E se você não souber, conversa com essa pessoa na boa sobre isso. Deixa essa pessoa conversar sobre o que ela pensa sobre esse período. Daí você vai entender, ó, essa pessoa está ali, nesse ponto, ela tem esse interesse, ela tem essa motivação. E aí você vai fazer o quê? E aqui está uma chave bem importante. Ter combinados bem claros. Combinados, conversa, assim, ó, a gente combina uma coisa, né, com as pessoas que nós nos relacionamos. Combinados claros de o que você vai fazer e o que você não vai fazer, dependendo das atitudes dele. Então você vai ter que pensar um pouco e eu vou explicar como. Conversa antes com ele para não pegar ele de surpresa. Porque se você pegar ele de surpresa, que eu vou dar umas dicas aqui que vão ser muito fortes, que você pode fazer. Se você pegar ele de surpresa com essas coisas que eu vou te dizer, ele pode usar isso até como desculpa para se algo der errado e colocar a culpa em você. Então, primeiro, cuida com esses combinados. E agora eu vou falar deles. Pessoal, quem está chegando agora na live, me avisa aí, se é uma primeira live que você está assistindo, escreve para mim aqui, hashtag novato ou novata. Se você já assistiu mais lives, mais vídeos meus, você já me acompanha há mais tempo, coloca aqui para mim para eu ver, hashtag veterano ou veterana. Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Então, gente, seguinte, entendendo isso, a gente passou por esse fato, tá? Coloca aí, hashtag novato ou veterano, deixa eu saber. Entendendo o que ele está querendo, ele ou ela, o alcoolista, estão querendo fazer no carnaval, vai ser mais fácil. Olha só, se essa pessoa está disposto a não beber, ele diz para você o seguinte, olha, eu não quero beber no carnaval, eu estou interessado em não beber no carnaval. Se ele está ali dizendo para você que quer manter a sobriedade, o que você pode fazer de combinações? É interessante, tá? É interessante você fazer combinações de como você pode facilitar esse processo de não beber. Presta atenção. Você pode ter várias ideias. Porque assim, ó, a facilitação, tem uma live que eu falo só sobre facilitação, não deve ser confundida aqui com a facilitação que alimenta o lobo do alcoolismo. A facilitação que eu estou dizendo aqui é alimentar o lobo da sobriedade. Essa pessoa que está dizendo para você que não quer beber, ela está dedicada a não beber. Você pode fazer combinações para ajudar ele ou ela a não beber. Aí eu estou facilitando a sobriedade. Eu estou contribuindo ativamente para isso que eu desejo acontecer na minha vida. Por exemplo,
se vocês forem em festas. Ah, Vitor, a gente é mais de sair em festas. Vocês podem combinar antes. Olha, a gente está aqui hoje, na segunda-feira. Dá tempo de você combinar antes. E, por exemplo, vou dar exemplos, tá? Ideias, você tem que ter as suas também. Vou dar alguns exemplos possíveis. Você tem que pensar o que se encaixa na sua situação. Por exemplo, ir em festas ou eventos que não tenha tanto risco de sentir vontade de beber. Porque para beber, e o cérebro ele reconhece muito isso para qualquer desejo que muitas vezes a gente tem, a pressão social que existe do álcool pode aumentar o desejo de beber quando o alcoolista vai para uma festa. Pode aumentar. Então você pode considerar não evitar lugares ou eventos que tenham tanto risco de sentir vontade de beber. Ou até mesmo ir embora mais cedo. Se ele estiver em tratamento com um médico psiquiatra, ele pode até tomar uma medicação prescrita por esse médico psiquiatra para ajudar a evitar a recaída. Mas isso tudo a gente está considerando uma pessoa que quer parar de beber e ela está aqui, ó, na parceria com você. Se ele está querendo parar de beber, mas a ideia dele é beber mais em casa, normalmente ele bebia mais em casa e agora ele não quer mais beber, é interessante não dar sorte para o azar. Planeje, senta com ele ou ela, conversa, o que a gente vai fazer no carnaval? Tem um cronograma. O que vocês vão fazer no carnaval? Não fica parado, deixa todo mundo tá lá curtindo, porque ficar ocioso nesse período de feriado é um fator de risco. Para começar o diabinho na cabeça a pensar coisas. Então, planejar atividades que ocupem o tempo de forma prazerosa, que não envolva o álcool. Vitor, mas tá bom, você está falando aí de uma maravilha, de um cenário maravilhoso, você não sabe como é que é aqui em casa. E se ele quer beber, Vitor? E se ele for beber? Ele fala, daí a gente vai lá, combina tudo isso aí, bonitinho, Vitor, você está falando, você não vive com o alcoolista para saber? Eu combino tudo com ele, ele sempre faz errado. Tá, calma aí, vou te explicar o que fazer. E se ele beber? E se você combinar com ele de não beber? E ele decidir beber? O que você faz? Aqui que está a malandragem, ó. Ter combinado sobre o que você vai fazer. E aqui entra uma sacada, olha só. Muitas pessoas que me acompanham, eu sei porque vocês conversam muito comigo também, fazem coisas que não se devem ser feitas. Tá? Por exemplo, se ele decidir beber, você vai lá na festa com ele, combinaram de não beber. Estava tudo combinado, estava tudo acertado. Aí o que acontece? Ele decide beber. Ao invés de você ficar lá com ele na festa como se nada tivesse acontecido, você vai se afastar dele. Isso é forte, tá? Por isso que eu disse para você combinar antes. Não vai chegar na festa, fingir que não aconteceu nada e de repente você vai embora. Você deve combinar com ele antes de que, olha, por exemplo, vou dar um exemplo de como você vai falar com ele. Eu te ajudo, olha, meu amor, meu amor, eu te ajudo a não beber nada, se você achar que isso pode ser útil. Mas se você decidir beber, a decisão é sua. Não se preocupa comigo, eu vou fazer outra coisa. Sacou? Você vai se afastar. Isso não é dar um gelo, porque dar um gelo seria aquela cobrança, seria você exigir, competir pela razão. Isso não é um gelo, isso é diferente. Porque se você der um gelo, se você cobrar e exigir, vai ligar o modo eu que mando em mim. Né? Você não quer ligar esse modo nele, que depois dá um trabalhão para desligar. Que daí ele vai fio pé na jaca. O que alimentaria o lobo do alcoolismo. E também você não vai alimentar, e você vai não alimentar o lobo do alcoolismo com a sua presença, com o seu carinho, pedindo, implorando para ele não beber. Porque quando você fica lá implorando para ele não beber, você acha que você está alimentando a sobriedade? Não está coisa nenhuma. Não está coisa nenhuma. Ah, por favor, não bebe. Ah, você vai beber? Você vai mesmo beber? Olha, meu amigo, você vai beber? Tá bom? A minha vida não gira em torno de vocês 24 horas por dia. Você pode tomar decisões e eu acredito que você é capaz de tomar decisões ruins e boas. Você quer tomar decisão? Eu não concordo com essa decisão sua de beber. Eu não vou compartilhar esse momento com você. E eu vou me afastar nesse momento. Ou vai conversar com outras pessoas, ou vai embora. Você não pode manter a presença com ele enquanto ele está bebendo. Senão você está alimentando o lobo do alcoolismo. Com o seu carinho, com a sua presença. Ai, Vitor, mas eu xingo ele quando ele começa a beber. Isso é amor, querido. Isso é amor. Você xinga. É muito mais amoroso do que você ignorar naquele momento. Lembra, eu fiz uma live sobre o alcoolista gostar de beber? O contexto que se cria ao redor dele, por exemplo, você ficando ali,
Foi a live da quinta-feira. Você ficar com ele ali, você está incentivando o alcoolismo. Agora, se ele beber, olha, decidiu beber, ele bebeu. Deixa ele arcar com as consequências negativas disso, sem amaciar. Vou dar uns exemplos. Não dê carona para ele ir para casa. Se ele acordar tarde no dia seguinte e perder o almoço, não esquenta a comida para ele comer mais tarde. O almoço foi a meio-dia, todo mundo almoçou, você ficou bebendo até madrugada, acordou 4 horas da tarde. Você, no mínimo, vai fazer é aquecer sua própria comida. Não é nem por raiva, é por coerência. Coerência. Agora, se ele emendar os dias bebendo e arriscar perder o dia de trabalho no retorno, não vai acordar ele. Percebe? Porque daí você vai deixando ele arcar com algumas consequências naturais. Porque eu não estou falando aqui de você você trabalhar pra caramba e fazer igual eu, bobão, fiz lá, tentar fazer o pessoal ficar sóbrio no carnaval. Isso é um cobertor curto. Eu quero que a pessoa fique sóbria no carnaval. Beleza, você quer que essa pessoa fique sóbria no carnaval. Legal. Isso é interessante. Só que você quer que essa pessoa fique sóbria o ano todo. Não só no carnaval. E essas atitudes que eu estou trazendo aqui para você são as atitudes que vão garantindo que essa semente da sobriedade vai germinar por o ano todo. Isso pode ser que tenha um período de seca que as coisas comecem a não estar ainda no ritmo que você quer levar. Calma, segura a tua onda. Ganha inteligência. Começa a alimentar o lobo da sobriedade, não alimentar o lobo do alcoolismo, e você vai ver o poder que isso tem. E olha só, cuidado com mais uma situação. Se ele tentar te convidar para ficar nas festas com ele, para você controlar o quanto ele bebe, porque hoje ele quer tentar beber moderado, ele pode dizer para você assim, ó, meu amor, sua esposa, ou minha querida, minha filha, minha mãe, não sei qual relação você tem exatamente com ele, mas ele pode chegar para você, ele ou ela, chegar e te convidar e falar, olha, você tá certa, você tem razão, eu preciso moderar o meu consumo de álcool, me ajuda. E ele vai te fazer esse convite, ó, cuidado com essa aqui. Vai te fazer esse convite, me ajuda. Eu vou beber só 3 ou 4 latas de cerveja, eu vou beber só 2, 3 doses. Me ajuda, você vai comigo, você controla meu tanto que eu bebo, vai dar tudo certo, vem comigo. Gentilmente, não aceite esse convite. Não aceite esse convite. Por quê? Porque o que vai acontecer? Certamente, ele quer beber, por que ele quer beber? Por que ele quer beber no carnaval? Saca isso aqui, ó. Ele certamente quer beber um pouquinho porque ele acha que vai ter uma experiência positiva bebendo. Ele tem uma expectativa positiva sobre beber. Ele acha, talvez, eu até arriscaria dizer o seguinte, que ele acha que a festa só vai ser boa se ele beber pelo menos um pouco. E o contrário também, que por trás disso também tem uma ideia negativa sobre a sobriedade. Uma ideia negativa de que não beber em um carnaval é uma furada, vai ser um feriado horrível, eu vou perder toda a minha diversão. Então, você aceitando esse convite, você está afirmando que é verdade, é verdade, é verdade. Você está assinando embaixo, dizendo que é verdade. É terrível não beber no carnaval. Entendeu? Primeira coisa que você tá alimentando é esse tipo de ideia, que são ideias, são crenças que a pessoa tem. E essa expectativa dele sobre beber e curtir, olha só o que acontece. Quando ele começar a beber um pouquinho e ver que bebendo um pouco só, ele não chegou naquele ponto de diversão que ele queria, então ele vai querer tomar mais uma, ele não vai estar querendo ouvir você. Aí o cara que prometeu que ia beber controlado não é o mesmo cara ou mulher, né, a mesma mulher, que prometeu que ia beber algumas, não é mais a mesma pessoa. O álcool muda o jeito da pessoa. O álcool faz a pessoa calcular mal as coisas negativas. O alcoolista, quando bebe, ou até qualquer um quando bebe um pouco mais, começa a achar que é mais engraçado do que é, começa a não perceber que incomoda os outros. Por quê? O álcool tira um pouco da percepção negativa que a pessoa tem, o cálculo que a pessoa faz de que uma coisa pode ser ruim. Quando ela está intoxicada, quando ela começa a beber, qualquer pessoa, diminui a percepção de risco das coisas.
E é por isso que o álcool está associado à violência, a acidentes, a vários tipos de comportamentos destrutivos. Então a pessoa começa a beber um pouquinho, já não é mais aquela mesma pessoa. O cérebro dela já não é igual. A tendência dela ser impulsiva aumenta muito. Por exemplo, a pessoa que usa cocaína e álcool, se ela bebe um pouquinho, às vezes recai na cocaína também. Bebe e joga, bebe um pouquinho, não tem negócio. E daí o que acontece? Quando a pessoa começa a beber, muda a motivação que ela tinha lá, de agora eu vou beber moderado. E se ela conseguir beber moderado, se continua alimentando uma ideia falsa de que ela tem o controle do álcool e de que sempre vai ter o controle do álcool, e alimenta uma ideia falsa de que as festas são uma droga sem beber, né? E agora tem uma outra coisa. Você ficar fazendo o papel de responsável por ele beber ou não, e diretamente assim, alimenta nele mais uma expectativa, que é você que tem que resolver esse problema por ele, diretamente, que ele não precisa realmente se dedicar a isso. Você não tá, se você ir com ele para tentar impedir o quanto ele bebe, você tá fazendo tudo meio atrapalhado. Porque quando você vai tentar impedir ele de tomar a próxima, o que pode acontecer? Ele vai começar a te chamar de quê? De chata. Ah, você é chata, você é chato. Para, vamos beber só mais um pouquinho, a gente tá aqui curtindo. Ou ele ou ela podem beber escondido de você. E aí? E aí, se beber escondido de você, o que você vai fazer? Você vai perder o respeito? Você vai descer o nível, vai brigar com ele ou ela? E você não tem o direito de fazer isso. Você que se colocou nessa situação, se você aceitar esse convite. Né? Eu estou falando aqui para pessoas adultas, sobre pessoas adultas. Então você decide o que você faz. Aceitar esse convite é uma decisão sua. E ainda por cima você estaria, né, alimentando essas ideias de que não beber é uma droga. Fica muito difícil alimentar o lobo da sobriedade ou demonstrar a convicção que você tem de que é melhor ficar sóbrio. Ah, Vitor, mas você nem sabe. Eu que quero beber com ele nesse cara. E se eu quero beber? Peraí, mas uma última situação. Eu quero beber nesse carnaval. Eu não tenho problema com álcool, eu quero beber nesse carnaval. E essa pessoa me falou que ela não vai beber, Vitor. Eu posso beber com ele ou ela? Eu posso beber com ele ou ela? Depende. Depende. Essa pessoa, esse alcoolista, ele está com uma abstinência bem consolidada? Você já está conseguindo pendurar um balanço nessa árvore? Está uma árvore muito sólida de sobriedade? Ele ou ela está realmente dedicado em manter a sobriedade? Porque estar com pessoas bebendo, o que o outro está lá? Estar com pessoas bebendo, mesmo que não seja oferecido bebida, é uma pressão social indireta para beber. Agora, pensa o seguinte, é realista você pensar que o alcoolista que você ama é capaz de lidar com mais esse fator de risco, você ali bebendo perto dele? Mesmo que você beba moderado, é realista pensar isso? E olha, essa pessoa, o alcoolista, pode não ser um bom parâmetro para te pedir para não beber na frente dele ou dela. Por quê? O alcoolista pode sentir vergonha. Ele pode sentir vergonha de te dizer que ele quer que você não beba na frente dele ou dela. Ou ele pode se sentir culpado de te pedir mais isso ainda. Ele pode se sentir mal com isso. Pode se sentir envergonhado. Então talvez ele não vá te dizer que ele não quer que você beba na presença dele. E daí tem que levar isso em consideração. E que pensamentos você quer incentivar nele ou nela? Né? Não é só o que você fala. Ah, eu vou argumentar uma série de coisas com ele ou ela. Você já entendeu que isso liga o modo eu faço o que eu quiser. E que pensamento você quer incentivar nele ou nela? Que a vida é um fardo sem álcool? Você quer alimentar pensamentos de que o álcool é a parte central desse feriado? Então, se você está buscando a sobriedade dessa pessoa que você ama, e ela não está com uma abstinência sólida, a ponto de colocar um balanço amarrado nessa árvore da sobriedade, talvez não seja interessante você beber junto com essa pessoa. Talvez não seja. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, clica para se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito ainda, curte para eu saber se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Me acompanha também
no meu canal do Instagram, do Facebook. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!